Para pessoas com mais de 60 anos, existe um hábito pouco óbvio, mas potencialmente perigoso, relacionado ao consumo de alimentos doces e suculentos. Ele pode aumentar significativamente o risco de AVC noturno, sem sintomas prévios ou dor. A pessoa pode ir para a cama sentindo-se perfeitamente bem, mas acordar com fala arrastada, coordenação motora comprometida ou paralisia completa de um lado do corpo. Um neurologista, ao observar seus pacientes, encontrou repetidamente casos trágicos de AVC em idosos que não previam tal ocorrência. A causa desses eventos não eram fatores de risco conhecidos, como tabagismo, consumo de fast food ou falta de atividade física, mas algo tradicionalmente considerado benéfico: as frutas. Milhões de idosos incluem frutas em sua dieta diária, acreditando sinceramente em seus benefícios para o sistema cardiovascular, função cerebral e digestão. Embora muitas frutas realmente contribuam para um envelhecimento saudável, algumas, especialmente se consumidas em horários inadequados ou em excesso, podem prejudicar o corpo de forma imperceptível. Seu consumo pode levar a um aumento súbito do açúcar no sangue, causar desidratação dos tecidos cerebrais ou interagir perigosamente com medicamentos. O mais preocupante é que ninguém costuma alertar sobre esses riscos potenciais. Este material abordará 9 tipos comuns de frutas que podem aumentar significativamente o risco de AVC, perda de memória ou até hemorragia cerebral, especialmente para maiores de 60 anos. Surge a questão: hábitos considerados saudáveis podem, na verdade, ter o efeito oposto? Se tais reflexões surgiram, as informações apresentadas são extremamente importantes e podem, talvez, salvar uma vida. Primeiro ponto: bananas. Ingestão excessiva de potássio em um curto período. Um neurologista que atua nesta área encontrou muitos casos de AVC inesperados. No entanto, hábitos diários aparentemente inofensivos, que gradualmente levam a graves problemas de saúde, são particularmente preocupantes. E as bananas, por mais surpreendente que pareça, estão entre essas ameaças ocultas. Ao longo da vida, provavelmente você ouviu que bananas são um lanche ideal. Têm textura macia, são fáceis de digerir, ricas em potássio e até consideradas boas para o músculo cardíaco. Para um adulto médio de 30 a 40 anos, isso pode ser verdade. No entanto, ao atingir os 60 anos, a situação muda drasticamente, especialmente na forma como rins, vasos sanguíneos e coração lidam com flutuações súbitas de minerais, em particular o potássio. Permita-me aprofundar nesta explicação. Com o passar dos anos, os rins naturalmente diminuem sua atividade funcional, tornando-se menos eficazes na filtração, especialmente com doenças como pressão alta, diabetes ou ao tomar medicamentos comuns, como inibidores da ECA ou diuréticos. Isso faz com que o potássio, abundante nas bananas, comece a se acumular na corrente sanguínea. Quais as consequências? A atividade cardíaca começa a falhar, os vasos sanguíneos se estreitam e, o mais perigoso, formam-se coágulos em áreas onde o sangue deveria circular livremente. No cérebro, um coágulo assim pode interromper todos os processos vitais em segundos. Na memória do neurologista, ficou gravado o caso do Sr. Raymond, um carpinteiro aposentado de Ohio, de 66 anos. Ele era ativo, perspicaz e orgulhava-se de sua adesão à alimentação saudável. Todas as manhãs, ele invariavelmente adicionava banana fatiada à sua aveia e tomava seu remédio para a pressão com suco de laranja. Ele seguiu essa rotina por mais de um ano. No entanto, uma manhã, sua esposa o encontrou inconsciente no banheiro. Ele não conseguia mover o lado esquerdo do corpo e sua fala estava arrastada. No hospital, uma tomografia revelou um AVC pequeno, mas devastador. Seu nível de potássio no sangue estava perigosamente alto, levando a uma arritmia cardíaca e provocando a formação de coágulos durante a noite. O paciente não fazia ideia de que o consumo diário de 2 bananas, combinado com seus medicamentos, estava empurrando seu corpo implacavelmente para um limite perigoso. Este é um aspecto sobre o qual a maioria dos idosos geralmente não é informada. O corpo não precisa de uma quantidade tão significativa de potássio, nem de suplementos, nem de várias porções de frutas, e muito menos de uma grande ingestão de uma só vez. Apenas uma banana grande pode conter mais de 450 mg de potássio. Essa quantidade é suficiente para desequilibrar o balanço eletrolítico do corpo, especialmente se os rins não estiverem funcionando plenamente. Consumir banana à noite, quando a circulação sanguínea desacelera, a hidratação diminui e os medicamentos continuam agindo, cria as condições ideais para uma tempestade perfeita. Artérias rígidas, sangue viscoso e um coágulo que pode tirar a segunda chance de uma pessoa. O que as pessoas com mais de 60 anos devem fazer?
Especialmente para quem toma medicamentos cardíacos ou para pressão, recomenda-se limitar o consumo de bananas a meio fruto por dia, pela manhã e sempre com proteína, como iogurte grego ou nozes, para retardar a absorção. Evite smoothies de banana, pão de banana e, claro, não coma bananas antes de dormir. Mais importante, discuta com seu médico a interação de alimentos ricos em potássio com seus medicamentos. Sua vida pode depender disso. A verdade é, o que antes era considerado benéfico para o corpo pode, nas condições atuais, ser inseguro sem uma compreensão completa de todos os fatores. Se a informação sobre bananas o surpreendeu, espere para saber como as uvas, sim, essas pequenas frutas doces, afetam o açúcar no sangue, os vasos cerebrais e o risco de inflamação oculta. A informação na próxima sessão provavelmente mudará para sempre sua abordagem aos lanches. Agora, vamos ao segundo ponto. Segundo ponto. Uvas. Uma bomba de açúcar em miniatura. Uvas são doces, suculentas, refrescantes. Um lanche que, à primeira vista, parece tão inofensivo quanto uma brisa suave de primavera. Elas estão sempre presentes em travessas de frutas, em porções de cereais ou servidas após o almoço de domingo em família. Mas e se dissermos que, para uma pessoa com mais de 60 anos, especialmente com problemas vasculares ocultos ou níveis instáveis de açúcar no sangue, as uvas podem ser um gatilho oculto para o AVC? É fácil ignorar que a uva é, essencialmente, açúcar concentrado envolto em uma casca delicada. Cada pequena uva pode não parecer ameaçadora, mas consumir apenas um punhado, especialmente das variedades sem sementes e muito doces, amplamente disponíveis nos supermercados dos Estados Unidos, pode causar um influxo rápido de glicose e frutose naturais diretamente na corrente sanguínea. Para um cérebro e vasos sanguíneos envelhecidos, tal pico tem um custo alto. Com a idade, o corpo humano lida menos eficientemente com a regulação do açúcar no sangue. A resposta à insulina desacelera, e os vasos sanguíneos tornam-se mais frágeis. Um rápido aumento do açúcar não só sobrecarrega o pâncreas, mas também provoca processos inflamatórios dentro das delicadas paredes das artérias, incluindo as que fornecem sangue ao cérebro. Artérias inflamadas começam a endurecer e a estreitar. Com o tempo, o revestimento interno do vaso pode sofrer rupturas microscópicas, tornando-se um local para a formação de coágulos. A pessoa pode não sentir essas mudanças nem notá-las em um exame médico de rotina, mas o corpo cria imperceptivelmente as condições ideais para o desenvolvimento de um AVC oculto. Considere o caso da senhora Jeanette Morris, uma professora aposentada de 80 anos do Missouri. Ela se orgulhava de seu estilo de vida baseado em produtos naturais, sem refrigerantes ou alimentos processados, sempre frutas frescas. Seu lanche favorito no meio da manhã era uma tigela grande de uvas vermelhas. Elas comia enquanto lia o jornal ou ouvia as notícias, às vezes consumindo quase 2 xícaras, sem pensar na quantidade. Certa vez, ela notou sua visão embaçada enquanto escrevia um cartão de felicitações. Momentos depois, sua mão tremeu e ela não conseguia se lembrar da palavra parabéns. Sua filha a levou imediatamente ao hospital, temendo um AVC. Os temores foram confirmados. Era um ataque isquêmico transitório, frequentemente chamado de mini-AVC, causado por um coágulo que bloqueou brevemente o fluxo sanguíneo na parte esquerda de seu cérebro. Os exames da paciente revelaram picos acentuados de açúcar no meio do dia, e seu nível de A1C, que reflete o açúcar no sangue a longo prazo, havia entrado na faixa pré-diabética, algo que ela não sabia. Mais revelador, porém, foi a inflamação crônica de baixo grau em seu sistema vascular, provavelmente agravada por anos de consumo de frutas ricas em açúcar sem proteína ou fibras suficientes para equilibrar. É importante perceber o seguinte: mesmo alimentos saudáveis podem se tornar perigosos sem o contexto adequado. Para pessoas com mais de 60 anos, o horário das refeições e sua combinação com outros alimentos são tão importantes quanto o alimento em si. As uvas são digeridas rapidamente, liberando açúcar que entra rapidamente na corrente sanguínea. Se as uvas forem consumidas sozinhas, especialmente em estado de desidratação ou estresse, o corpo entra em um estado onde o sangue engrossa, os vasos se estreitam e a probabilidade de formação de coágulos aumenta significativamente. Essas mudanças podem ser imperceptíveis em um dia, mas noite após noite, semana após semana, elas se acumulam até que um ponto crítico seja atingido. Por isso, agora é fortemente recomendado que pacientes idosos nunca consumam uvas com o estômago vazio e não as comam em tigelas cheias. Elas devem ser combinadas com proteína, como algumas amêndoas ou um pedaço de queijo, e as porções sempre limitadas a um pequeno punhado, preferencialmente durante as horas ativas do dia, quando o corpo pode queimar açúcar eficientemente.
Se tiver diabetes ou tomar remédios para pressão, as uvas devem ser evitadas completamente, a menos que seu médico prescreva o contrário. Afinal, o que parece um lanche inofensivo pode, com o tempo, privar sutilmente uma pessoa de seu equilíbrio, memória e até independência. E falando de alimentos doces, mas potencialmente perigosos, não podemos ignorar uma fruta tropical muito popular entre os idosos. Seu impacto no corpo vai muito além de um simples aumento de açúcar. A acidez, a composição enzimática e o efeito no cérebro durante a noite podem ser uma verdadeira revelação. A seguir, falaremos sobre o abacaxi e por que essa sobremesa tão apreciada pode prejudicar o cérebro durante o sono. Terceiro ponto. Abacaxi, a combinação de acidez e açúcar. O abacaxi contém algo que evoca a sensação de luz solar em cada pedaço. É doce, ácido, com um aroma tropical marcante. Muitos pacientes idosos o apreciam como um deleite inocente após o jantar, acreditando que é leve, natural e rico em enzimas que auxiliam a digestão. No entanto, a maioria dos idosos não percebe, e isso causa profunda preocupação aos neurologistas. Como essa fruta, consumida no momento errado ou sob certas condições corporais, pode se tornar um fator de risco oculto para AVC, especialmente durante a noite. O abacaxi contém bromelina, uma enzima natural que pode quebrar proteínas no corpo. Em pequenas quantidades, a bromelina pode realmente melhorar a digestão. Mas, em excesso, especialmente combinada com certos medicamentos, ela pode interferir na coagulação sanguínea, reduzir a função plaquetária e levar a sangramentos imprevisíveis, ou ao contrário, à formação de coágulos. Para uma pessoa com mais de 60 anos, cujos vasos sanguíneos naturalmente se tornam mais finos e o metabolismo desacelera, tal desequilíbrio pode ter sérias consequências. E não se deve esquecer o teor de açúcar. Uma xícara de abacaxi contém mais de 16 gramas de açúcar natural, o que causa um rápido pico de glicose no sangue. Ao contrário de bagas ou maçãs, o abacaxi tem um alto índice glicêmico, o que significa sua capacidade de saturar rapidamente a corrente sanguínea com açúcar. Consumido tarde da noite, esse pico não é usado para energia. O açúcar simplesmente circula, sobrecarregando os vasos sanguíneos durante o sono. No entanto, a ameaça mais subestimada é a acidez. O abacaxi está entre as frutas mais ácidas na dieta americana. Ele pode irritar o esôfago, causando refluxo oculto, que em alguns idosos ocorre sem a dor ardente típica. Em vez disso, provoca microaspiração e alterações noturnas de pressão nas vias aéreas, o que está ligado à redução do oxigênio para o cérebro durante o sono e a um risco aumentado de AVCs matinais, os mais mortais. Certa vez, um neurologista tratou uma paciente chamada Sra. Clara Hughes, de 77 anos, uma regente de coral aposentada da Carolina do Norte. Ela era ativa, perspicaz e profundamente dedicada aos princípios da alimentação saudável. A mulher evitava doces processados e substituía sobremesas comuns por algumas fatias de abacaxi fresco após o jantar. Por mais de um ano, esse foi seu ritual noturno. Então, uma manhã, ela acordou sentindo-se confusa e desorientada. Sua filha notou que a fala da mãe estava arrastada e que ela não conseguia manter o equilíbrio ao andar. Uma tomografia computadorizada mostrou que a paciente havia sofrido um pequeno AVC de circulação posterior, que afetou seu equilíbrio e fala. Exames de sangue revelaram níveis elevados de glicose, sinais de irritação por refluxo noturno e disfunção plaquetária. A causa não foi um único fator, mas uma tempestade perfeita criada por seu hábito noturno de comer abacaxi, refluxo ácido, picos de açúcar e o efeito da bromelina na coagulação sanguínea. Era uma fruta que ela acreditava que a ajudava, mas quase a privou de sua independência. Au caso de Clara está longe de ser único. Em idosos, a digestão desacelera, as paredes dos vasos sanguíneos afinam e o sono se torna mais frágil. A combinação desses fatores com o consumo de frutas ácidas e ricas em açúcar à noite aumenta o risco de estreitamento dos vasos sanguíneos durante o repouso, exatamente quando o cérebro está mais vulnerável. E sim, em certas circunstâncias, isso contribui imperceptivelmente para a formação de coágulos, preparando o terreno para um AVC durante o sono. Qual a conclusão? Se a pessoa gosta de abacaxi, deve apreciá-lo na primeira metade do dia, em pequenas quantidades e nunca com o estômago vazio. É preciso evitar combinar abacaxi com medicamentos anticoagulantes, a menos que o médico aconselhe o contrário. E o mais importante, não deve ser consumido antes de dormir. O cérebro precisa de estabilidade, não de surpresas durante o sono. Porque, nesta fase da vida, até uma fruta pode desequilibrar. Mas se o abacaxi surpreendeu, espere pela verdade sobre a melancia.
Essa fruta, elogiada por suas propriedades hidratantes, sob certas condições, pode desidratar sutilmente o cérebro e baixar a pressão arterial de tal forma que a pessoa se torna vulnerável a um colapso. A seguir, veremos como algo tão aquoso pode se tornar tão perigoso. Agora, vamos ao ponto número 4. 4. Melancia. Nem sempre hidrata. É difícil encontrar uma fruta mais amada no verão americano do que a melancia. Fatias geladas no 4 de julho, concursos de cuspir sementes com os netos, o doce e refrescante crocante após um dia quente no jardim, ela parece inofensiva, até benéfica. E sim, é cheia de água. Mas para idosos, especialmente aqueles com problemas cardiovasculares ocultos ou que tomam certos medicamentos, a melancia pode sutilmente empurrar o corpo para o perigo. A razão não está no açúcar ou na acidez, mas no que ela remove do sistema. Como neurologista, fico cada vez mais preocupado com a frequência com que idosos, sem saber, provocam riscos de AVC ao consumir alimentos que consideram seguros. A melancia é um dos maiores equívocos. Ela pode parecer hidratante, mas, na verdade, a melancia pode atuar como um diurético, ou seja, faz a pessoa urinar com mais frequência. Isso não é um problema para alguém de 25 anos. Mas para uma pessoa de 75 anos com circulação delicada, pressão limítrofe ou que já toma diuréticos ou inibidores da ECA, essa micção frequente pode levar à desidratação noturna. Um dos gatilhos ocultos mais perigosos para o AVC. Por quê? Porque quando o corpo desidrata, o sangue engrossa. Imagine um xarope fluindo lentamente por tubos estreitos. O sangue espesso se move lentamente, dando-lhe mais tempo para formar coágulos, especialmente em artérias que já endureceram com a idade. O cérebro, já sensível a mudanças de oxigênio, torna-se ainda mais vulnerável quando o fluxo sanguíneo desacelera ou é interrompido. E isso é especialmente relevante à noite, quando a circulação natural do corpo diminui e a pressão arterial cai. Considere o caso do Sr. Howard Larkin, um carteiro aposentado de Indiana, de 82 anos. Ele fazia tudo o que considerava certo, caminhava diariamente, evitava açúcar processado e lanchava apenas alimentos saudáveis. Um hábito que ele adorava era comer 2 ou 3 fatias grandes de melancia após o jantar, algo para se refrescar e manter a hidratação. Mas ele não sabia que também tomava um diurético, prescrito para uma insuficiência cardíaca leve. Entre o medicamento e o efeito diurético natural da melancia, o corpo de Howard perdia muito líquido durante a noite. Uma manhã, Howard acordou com forte tontura. Ao tentar se levantar, ele desabou. No hospital, sua pressão arterial estava perigosamente baixa, e exames de sangue mostraram sinais de hemoglobina concentrada. Um marcador de que seu sangue havia engrossado devido à desidratação. A tomografia revelou um pequeno AVC isquêmico, provavelmente causado pela formação de um coágulo em suas artérias estreitadas durante o sono. Suas melancias, ao que parecia, estavam fazendo o oposto do que ele pensava, desidratando-o, em vez de hidratá-lo. Pior ainda, o AVC afetou o equilíbrio e a coordenação de Howard. Embora ele tenha sobrevivido, agora ele anda com uma bengala e precisa de ajuda para tarefas diárias. Era um homem que, apenas uma semana antes, cortava grama sozinho. Esta história não é contada para assustar desnecessariamente. Ela é apresentada porque a maioria dos idosos não percebe que mesmo alimentos saudáveis podem se tornar perigosos quando interagem com a idade, medicamentos e horário de consumo. A melancia, consumida tarde da noite, especialmente após tomar medicamentos que já reduzem o volume de líquidos, cria um risco oculto. Sangue espesso, pressão baixa, circulação lenta, 3 condições que permitem que coágulos se formem imperceptivelmente e ataquem durante a noite. Então, se você gosta de melancia, aprecie-a com sabedoria. Consuma-a mais cedo durante o dia e sempre combine-a com eletrólitos, como uma pitada de sal ou água de cocô. Se você toma diuréticos, converse com seu médico antes de torná-la um hábito diário. E o mais importante, ouça seu corpo. Tontura pela manhã, boca seca à noite ou acordar confuso não é normal. É um sussurro de aviso, pois mesmo uma fruta com 90% de água pode ser um ladrão oculto da saúde cerebral. E o pior, você não sentirá até que seja tarde demais. Se isso surpreendeu, espere até falarmos sobre a fruta que é praticamente um símbolo de café da manhã saudável, a clássica laranja americana. Mas dentro dessa cor vibrante, esconde-se uma substância química que pode interferir em medicamentos para o coração e o cérebro e, possivelmente, preparar o terreno para algo muito mais perigoso do que a maioria das pessoas imagina. 5º ponto. Laranjas. Interações com cítricos.
As laranjas há muito são um símbolo de saúde nos lares americanos. Um copo de suco fresco no café da manhã, uma tigela de gomos de laranja na mesa da cozinha ou a clássica laranja na meia de Natal, por décadas, foram consideradas um milagre da natureza, ricas em vitamina C. Mas para idosos, especialmente aqueles que tomam medicamentos para o coração ou pressão, as laranjas podem se tornar sutilmente um coquetel químico, desencadeando perigosas reações em cadeia no corpo, incluindo aquelas que levam à formação de coágulos e AVCs. O problema não é apenas o açúcar. Embora uma laranja grande ou um copo de suco possam causar um pico acentuado de glicose no sangue, a questão também está em um composto natural dentro dos cítricos, chamado furanocumarina. E a maioria dos idosos nunca ouviu falar dele. A furanocumarina pode afetar o metabolismo de certos medicamentos no corpo, em particular estatinas, bloqueadores dos canais de cálcio e anticoagulantes. Isso significa que, em vez de processar o medicamento de forma segura e gradual, o corpo pode retê-lo em excesso, levando a um aumento da toxicidade, ou eliminá-lo muito rapidamente, tornando o medicamento inútil. Essa interação pode ser fatal, não instantaneamente, mas lenta e imperceptivelmente, criando condições nas quais o sangue se torna instável, as artérias se estreitam imprevisivelmente ou coágulos começam a se formar sem aviso. Como neurologista, observei muitos pacientes que pagaram o preço por misturar frutas saudáveis com medicamentos potentes. Um desses pacientes era o Sr. Elmer Bryan, um motorista de ônibus aposentado da Geórgia, de 79 anos. Esse homem bondoso, com um sorriso acolhedor, tomava torvastatina para reduzir o colesterol alto losartana para controlar a pressão arterial. Ele também se orgulhava de sua adesão a um estilo de vida natural. Todas as manhãs, ele começava o dia com um grande copo de suco de laranja fresco, que ele chamava de seu sol no copo. No entanto, Elmer não sabia que a furanocumarina presente nesse suco impedia a quebra de seus medicamentos pelo fígado. Seus medicamentos para a pressão se acumulavam na corrente sanguínea, potencializando seus efeitos. Ao mesmo tempo, a estatina se acumulava em seus músculos e corrente sanguínea, aumentando a inflamação e afetando negativamente os vasos. Uma manhã, após dias de leve tontura, Elmer levantou-se da cadeira e desabou. Foi levado às pressas ao pronto-socorro com fala arrastada e confusão. Uma tomografia revelou um leve AVC isquêmico, e exames de sangue mostraram níveis perigosamente elevados de medicamentos, não porque ele tomou demais, mas porque o suco de laranja impedia sua eliminação pelo fígado. Seu sangue tornou-se instável, circulando imprevisivelmente, e sim, formou-se um coágulo que ficou preso em uma artéria estreita de seu cérebro. Quando expliquei isso a Elmer e sua esposa, eles ficaram chocados. Toda a minha vida pensei que o suco de laranja era bom para mim, disse ele. E uma vez foi. Mas o corpo envelhecido não é o mesmo. O que funcionava aos 40 anos nem sempre funciona aos 70 ou 80, especialmente quando medicamentos prescritos entram em jogo. É por isso que toranjas, laranjas azedas e até laranjas comuns, quando consumidas regularmente, devem ser cuidadosamente consideradas em idosos que tomam medicamentos. O fígado fica mais lento, menos eficiente, e os riscos de interação medicamentosa com alimentos aumentam significativamente com a idade. Para aqueles com mais de 60 anos, agora recomendo consumir laranjas com moderação e nunca combiná-las com medicamentos sem consultar um médico. Se você gosta de cítricos, deve escolher opções menos arriscadas, como clementinas, ou simplesmente adicionar uma pequena quantidade de suco à água, em vez de beber copos cheios. E se você toma algum medicamento prescrito, deve perguntar ao seu médico se os cítricos podem interferir em sua ação. Porque a verdade é que não importa apenas o que está no armário de remédios. Importa também o que está na fruteira. Um hábito simples e bem intencionado, repetido diariamente, pode se tornar uma força oculta, empurrando o cérebro para a catástrofe. Se isso causa preocupação, é o que deveria, mas o conhecimento é poder. Apenas mudando como e quando certas frutas são consumidas, pode-se proteger sua saúde. Reduzir significativamente o risco. E se alguém pensa que as laranjas são a única fruta comum com um lado sombrio, é melhor continuar lendo, pois a próxima fruta é frequentemente dada em hospitais, elogiada pela saúde intestinal e energia, mas pode, sem que se perceba, privar os nervos de sua cobertura protetora. A seguir, falaremos sobre as maçãs e a armadilha do açúcar sobre a qual ninguém avisa. Sexto ponto. Macas. A armadilha inesperada do açúcar. Maçãs são um símbolo de saúde americana, não são? Uma maçã por dia mantém o médico longe. Essa frase é ouvida a vida toda. Crocantes, suculentas e fáceis de digerir,
as maçãs são frequentemente distribuídas em hospitais, incluídas em programas de refeições para idosos e embaladas com carinho por netos que só querem que seus entes queridos permaneçam saudáveis. Mas para idosos, especialmente aqueles com mais de 60 anos, que controlam a pressão arterial, diabetes ou alterações cognitivas, as maçãs podem não ser tão inofensivas quanto parecem. Na verdade, a variedade errada de maçã, consumida da maneira errada, pode aumentar sutilmente o risco de AVC, desregulando os níveis de açúcar no sangue e a estabilidade vascular de formas perigosas. O fato é que nem todas as maçãs são iguais. Embora as maçãs contenham fibras e alguns nutrientes, muitas das variedades americanas mais populares, como Fuji, Honeycrisp Gala, são cultivadas para doçura, não para nutrição. Essas maçãs têm uma alta carga glicêmica, o que significa que elas inundam a corrente sanguínea com açúcares naturais mais rapidamente do que um sistema envelhecido pode lidar. E se consumidas sozinhas, especialmente sem proteínas ou gorduras saudáveis para retardar a digestão, isso causa um rápido pico de açúcar no sangue, seguido por uma queda. Esse aumento e queda súbitos não afetam apenas a energia. Afetam a pressão arterial, a inflamação vascular e a viscosidade do sangue. Quando o açúcar no sangue sobe drasticamente, o sangue se torna mais ácido e viscoso. Os níveis de insulina disparam e os vasos sanguíneos se estreitam com o tempo. Esse padrão, repetido dia após dia, danifica o delicado revestimento interno das artérias, incluindo as que levam ao cérebro. Microrrupturas podem se desenvolver e, quando isso acontece, o corpo forma coágulos para reparar os danos. Em adultos jovens, o sistema se recupera rapidamente. Mas em idosos, cujos vasos já são mais estreitos e rígidos, esses coágulos podem se tornar gatilhos de AVC, esperando o momento errado. Uma das minhas pacientes, a senhora Louise Ramon, de 81 anos, da Pensilvânia, foi saudável durante a maior parte de sua vida. Ela caminhava diariamente, tomava seus medicamentos conforme prescrito e seguia o que considerava uma dieta razoável. Todos os dias, após o almoço, ela fazia um lanche com uma grande maçã Honeycrisp. Nada de batatas fritas, nada de biscoitos, apenas frutas. Mas ela não percebia que também tinha resistência à insulina, e esses picos diários de açúcar sobrecarregavam seus vasos sanguíneos envelhecidos. Com o tempo, ela começou a notar uma leve visão turva à noite e uma pressão ocasional na cabeça ao se levantar. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Louise perdeu a capacidade de falar claramente. Sua filha levou às pressas para a emergência, onde exames confirmaram um pequeno AVC. Seus exames mostraram níveis instáveis de glicose no sangue e sinais de inflamação endotelial. Embora seus medicamentos estivessem funcionando, os picos de açúcar no sangue a preparavam silenciosamente para danos vasculares. E sim, um coágulo se formou, provavelmente durante um desses picos súbitos de açúcar. Louise se recuperou, mas agora ela vê as maçãs de forma diferente. Não como um inimigo, mas como algo a ser tratado com consciência e equilíbrio. É isso que digo a todos os meus pacientes idosos. Se alguém gosta de maçãs, deve escolhê-las com sabedoria. Maçãs Granny Smith contêm menos açúcar e mais polifenóis, compostos que protegem o cérebro. Sempre se deve comer maçãs com uma fonte de proteína ou gordura, como manteiga de amêndoa ou um pedaço de queijo, para mitigar o impacto glicêmico. E nunca se deve comer uma maçã doce com o estômago vazio, especialmente à noite. O cérebro precisa de combustível estável, não de. Mesmo algo tão saudável quanto uma maçã pode abrigar condições que aumentam a probabilidade de um AVC. Especialmente quando os níveis de açúcar no sangue flutuam, os vasos se estreitam e os coágulos começam a se formar silenciosamente, imperceptivelmente, até que um dia deixam de ser silenciosos. Se isso surpreendeu, é preciso continuar lendo, pois a seguir falaremos sobre uma fruta que muitos idosos amam por seus benefícios para o coração. Ela é rica em cor, cheia de antioxidantes e frequentemente chamada de superalimento. Mas dentro de sua casca vermelho rubi, esconde-se um composto que pode afinar demais o sangue. Para aqueles que já tomam medicamentos, isso pode significar a diferença entre segurança e uma hemorragia cerebral. A seguir, veremos por que o excesso de cerejas pode colocar o corpo em perigo. Cereja, uma fonte oculta de salicilatos. Pequenas, bonitas e ricas em cor, as cerejas conquistaram a reputação de uma das frutas mais saudáveis. Médicos as recomendam para inflamações, artrite e até mesmo para a saúde do coração. Elas podem ser encontradas em revistas de saúde para idosos, em mercados orgânicos e em tudo, de iogurtes a saladas. Mas sob seu sabor doce e reputação brilhante, a cereja esconde um risco pouco conhecido,
especialmente para idosos que já tomam anticoagulantes ou medicamentos que afetam a coagulação do sangue. O perigo reside em um composto natural encontrado nas cerejas, chamado salicilatos, uma substância que afina o sangue e age de forma semelhante à aspirina. Embora em quantidades moderadas isso possa ser benéfico, para idosos cujo sangue já está afinado por medicamentos como varfarina, Plavix ou até mesmo aspirina diária, adicionar mais salicilatos da dieta pode desequilibrar o corpo. O resultado é um sangue que se torna muito fino para coagular, vasos frágeis que vazam e, nos piores casos, um AVC hemorrágico, um sangramento dentro do cérebro. A maioria das pessoas nunca associa isso a frutas. Parece exagerado, mas esses casos acontecem. Por exemplo, um idoso, ex-maquinista de trem, que anos atrás teve um leve ataque cardíaco e tomava uma dose baixa diária de aspirina, além de estatinas e medicamentos para pressão. Todas as noites, ele terminava o jantar com uma pequena tigela de cerejas, chamando-as de sobremesa da natureza. Ele havia lido que as cerejas eram boas para a inflamação e queria permanecer ativo para seus bisnetos. A princípio, não havia sinais de perigo. No entanto, após algumas semanas, ele começou a ter dores de cabeça, tonturas e ataques periódicos de náusea. Certa manhã, ele acordou desorientado e vomitando. Sua esposa o levou imediatamente à emergência. Uma tomografia computadorizada revelou um quadro aterrorizante, uma hemorragia cerebral, ou seja, um AVC hemorrágico. Isso não ocorreu devido à pressão arterial alta ou trauma, mas porque seu sangue se tornou muito fino para coagular, e um pequeno vaso no cérebro se rompeu. Os médicos descartaram erros na medicação, a dosagem foi seguida, os sinais vitais permaneceram estáveis. No entanto, uma análise cuidadosa de sua dieta tornou evidente que o efeito cumulativo dos salicilatos provenientes das cerejas, além dos anticoagulantes prescritos, criou silenciosamente as condições ideais para a catástrofe. É isso que torna a situação tão perigosa. O impacto ocorre de forma sutil, gradual. A pessoa se sente bem até que, de repente, não se sente mais. Uma vez que o sangramento começa no cérebro, é extremamente difícil de parar. A recuperação após tal evento permanece incerta. Alguns pacientes perdem a capacidade de falar, outros, a mobilidade. Muitos nunca recuperam a independência total. É crucial entender que mesmo produtos naturais podem interagir com os medicamentos tomados. O corpo de uma pessoa de 70 ou 80 anos processa substâncias de forma diferente do que aos 40. Uma fruta que pode ajudar um jovem a se recuperar da dor, para uma pessoa que toma anticoagulantes, pode levar o sistema a uma crise. Portanto, se alguém gosta de cerejas, deve consumi-las com consciência. Algumas frutas de vez em quando são provavelmente seguras, mas deve-se evitar concentrado de cereja, suco ou grandes porções diárias se estiver tomando medicamentos que afetam a coagulação do sangue. Sempre é necessário consultar um médico antes de tornar algo uma parte regular da dieta, especialmente algo tão medicinal quanto essa pequena fruta doce. Porque o que parece insignificante pode se tornar sério quando entra em um corpo envelhecido que já está trabalhando no limite para se manter em equilíbrio. E quando o sangue se torna muito fino, ele não apenas vaza. Ele se precipita e deixa para trás a destruição. Se alguém pensa que as surpresas acabaram, deve reconsiderar suas crenças. Existe outra fruta frequentemente elogiada por suas propriedades antioxidantes e servida em belas tigelas em brunches para idosos, mas que pode carregar uma das maiores cargas de pesticidas no supermercado. Para idosos, essas toxinas não são simplesmente lavadas, elas se acumulam. E elas são capazes de causar muito mais danos ao cérebro do que se pensa. Vamos analisar cuidadosamente os morangos e o que realmente se esconde sob seu brilho vermelho. Morangos, mofo, pesticidas e provocadores de gota. Eles parecem inocentes, vermelho brilhantes, em forma de coração, doces com uma leve acidez. Morangos são a personificação da saúde. Podem ser vistos em bandejas de hospital, em smoothies para a saúde cerebral e em brunches em casas de repouso. Mas para idosos, a verdade sobre os morangos é muito menos doce. Na verdade, essa fruta popular pode aumentar sutilmente o risco de AVC, inflamação e toxicidade cerebral a longo prazo de maneiras que provavelmente nunca foram alertadas. Comecemos pelo que a maioria das pessoas não sabe. O morango é uma das frutas mais pulverizadas na agricultura. Ano após ano, ele lidera a lista da dúzia suja do Environmental Working Group, um ranking de produtos com os mais altos níveis de resíduos de pesticidas, mesmo após a lavagem. Para idosos, cujos sistemas de desintoxicação diminuem com a idade, esses produtos químicos não são facilmente eliminados do corpo.
Eles se acumulam nos tecidos, incluindo o cérebro, onde podem perturbar as funções neurológicas e enfraquecer os vasos sanguíneos por dentro. Pesticidas não são apenas irritantes superficiais. Muitos deles, especialmente os usados em morangos cultivados tradicionalmente, são neurotóxicos, ou seja, danificam as células cerebrais e aumentam o estresse oxidativo em neurônios envelhecidos. Com o tempo, isso enfraquece a integridade estrutural dos pequenos vasos sanguíneos, especialmente na substância branca do cérebro, as mesmas áreas mais vulneráveis a muitos AVCs, perda de memória e comprometimento cognitivo. E uma vez que o dano começa, o corpo reage com inflamação e formação de coágulos, aumentando o risco de eventos isquêmicos. Mas o risco não se limita aos pesticidas. O morango também contém purinas, compostos naturais que se decompõem no corpo em ácido úrico. Para pessoas com histórico de gota, doenças renais ou inflamações vasculares, o que inclui a maioria dos idosos, níveis elevados de ácido úrico podem causar reações inflamatórias. Essas reações provocam o estreitamento dos vasos sanguíneos, o aumento da pressão arterial e, novamente, a formação de coágulos. Por exemplo, uma idosa sempre amou morangos. Ela os colhia frescos todo o verão, congelava para as motis de inverno e comia um punhado depois do jantar porque era saudável. Ela tinha hipertensão leve, tomava um diurético e ocasionalmente sofria de dores nas articulações. Com o tempo, ela começou a ter tonturas matinais e inchaço nas articulações que não desaparecia. Certa manhã, ela acordou com dormência na mão direita e fala arrastada. Uma tomografia computadorizada confirmou um pequeno AVC isquêmico, e seus exames mostraram níveis elevados de ácido úrico, sinais de estresse oxidativo e inflamação de baixo grau. Foi um processo lento e latente, provavelmente alimentado por anos de exposição a resíduos de pesticidas e sobrecarga de purinas. Seu hábito de comer morangos, destinado a proteger sua saúde, tornou-se uma dose diária imperceptível de risco. E sim, isso levou à formação de um coágulo que seu corpo não conseguia mais dissolver sozinho. A mulher sobreviveu, mas agora vive com leves lapsos de memória e sensibilidade nervosa aumentada na mão. Isso lembra a importância do contexto na nutrição de idosos, porque mesmo superalimentos podem se tornar tóxicos para o corpo errado, no momento errado e nas condições erradas. Então, o que fazer se alguém come morangos? É preciso ter certeza de que são orgânicos, sempre. Lavalos cuidadosamente. Não comê-los diariamente e nunca depender deles como principal fonte de antioxidantes. Se a pessoa tem gota, problemas renais ou toma medicamentos para pressão, deve consultar um médico antes de adicioná-los à sua dieta regular. E ter cuidado com morangos congelados, especialmente em smoothies prontos. Eles frequentemente vêm de grandes lotes cultivados no exterior com ainda menos regulamentação. Porque o que a pessoa não sabe pode prejudicá-la lenta e silenciosamente, até que um dia um coágulo lhe tira as palavras, o equilíbrio ou a independência. E se o morango surpreendeu, espera até falarmos sobre uma fruta que parece exótica, luxuosa e cheia de alegações de benefícios para a saúde. Essa fruta é frequentemente encontrada em suplementos para a saúde do coração, mas pode desregular sutilmente a pressão arterial e causar AVCs matinais. A seguir, veremos a manga e por que essa fruta tropical doce pode não ser adequada para o prato de um idoso. Manga, picos de açúcar no sangue e interações medicamentosas. Para muitos idosos, a manga parece um deleite tropical, uma recompensa por fazer tudo certo. É macia, aromática e naturalmente doce. Pode ser encontrada fatiada em saladas de frutas, misturada em smoothies em cafés de saúde para idosos ou seca e embalada como um lanche saudável no supermercado. A polpa laranja brilhante parece uma sobremesa da natureza. E para muitos, é assim que ela é posicionada. Mas para idosos, especialmente aqueles com doenças cardíacas, problemas de pressão ou que tomam vários medicamentos, a manga pode ser um agressor silencioso. Ela aumenta o risco de AVC de maneiras que poucos médicos mencionam. Aqui está a verdade inconveniente. A manga é uma das frutas com maior teor de açúcar. Apenas uma xícara de manga madura contém quase 45 gramas de açúcar natural, mais do que um donut médio. Ao contrário dos carboidratos complexos, o açúcar da manga é rapidamente absorvido, levando a picos súbitos de açúcar no sangue, seguidos por liberação de insulina e quedas. Para idosos com resistência à insulina, diabetes tipo 2 ou pressão arterial instável, esse efeito de montanha-russa pode exercer uma enorme tensão sobre os vasos sanguíneos, especialmente no cérebro. Quando o açúcar no sangue sobe drasticamente, o corpo reage com inflamação. As artérias se estreitam, a circulação sanguínea diminui, e nos vasos finos que nutrem o cérebro,
Essa inflamação pode causar pequenas rachaduras nas paredes dos vasos. Uma vez que isso acontece, o corpo entra em modo de reparo e forma coágulos para selar essas rachaduras. Este é um mecanismo de defesa natural, mas quando ocorre em um vaso estreito ou endurecido, pode ser o ponto de partida de um AVC. Mas isso não é tudo. A manga não apenas desregula os níveis de açúcar no sangue. Ela também contém compostos naturais que interferem na capacidade do fígado de processar medicamentos, especialmente aqueles usados para ritmo cardíaco, colesterol e pressão arterial. Um desses compostos, a meniferina, mostrou em alguns estudos a capacidade de retardar o sistema enzimático citocromo P450, um sistema que o fígado usa para quebrar muitos medicamentos prescritos. Quando esse sistema é retardado, os medicamentos se acumulam no corpo, aumentando o risco de overdose, efeitos colaterais ou interações. Se alguém toma medicamentos como amlodipino, metoprolol ou até mesmo estatinas comuns, isso pode levar a uma queda muito baixa da pressão arterial ou a flutuações imprevisíveis do ritmo cardíaco. Por exemplo, um idoso, ex-bombeiro, orgulhava-se de permanecer ativo, caminhadas diárias, dieta equilibrada e sempre escolhendo alimentos saudáveis para o coração. Há alguns meses, ele começou a comer fatias de manga seca todos os dias após o almoço, pensando que era um substituto inteligente para biscoitos. Ele também tomava medicamentos para pressão alta e fibrilação atrial. Após algumas semanas, ele começou a notar episódios de tontura pela manhã. Um dia, ele desmaiou ao se levantar da cama. Sua esposa o encontrou pálido, desorientado, com uma leve queda no lado esquerdo do rosto. No hospital, a tomografia confirmou um pequeno AVC isquêmico. Os exames laboratoriais mostraram que sua pressão arterial havia caído demais durante a noite, e os níveis de seus medicamentos estavam anormalmente elevados, apesar de ele estar tomando a dosagem correta. A razão ficou clara: o consumo diário de manga seca sobrecarregou seu fígado, prejudicando o processamento dos medicamentos. Os picos de açúcar agravaram o problema, criando um ambiente ideal para a formação de coágulos. O homem sobreviveu, mas o AVC afetou sua coordenação e memória de curto prazo. Agora ele vive com lembretes diários de como algo natural quase lhe tirou tudo. É por isso que é importante reconsiderar o consumo de frutas tropicais, como a manga. A doçura mascara seu perigo. Não se trata apenas do açúcar. Trata-se de como ela interage com o corpo envelhecido, o metabolismo mais lento e a complexa rede de medicamentos dos quais muitos idosos dependem. Mesmo algumas fatias, especialmente na forma seca, podem ser suficientes para desequilibrar o corpo. Então, qual é a abordagem segura? Se alguém realmente gosta de manga, deve comê-la em porções muito pequenas, não mais do que alguns pedaços, e apenas durante o dia. Nunca antes de dormir. Sempre combiná-la com proteína ou gordura para mitigar o pico de açúcar. Se a pessoa toma algum medicamento prescrito, especialmente para o coração, colesterol ou pressão arterial, deve primeiro conversar com seu médico. A manga pode não ser mais adequada para ela nesta fase da vida. Porque em nossos últimos anos, nossa margem de segurança diminui. O que antes tolerávamos aos 30 ou 40 anos, agora pode causar sérias consequências, mesmo de frutas. Agora, tendo ouvido sobre essas 9 frutas aparentemente saudáveis, pode-se perguntar: o que se pode comer para apoiar um cérebro envelhecido, nutrir o coração e ainda desfrutar da comida? Não se preocupe. A seção final abordará alimentos verdadeiramente seguros para o cérebro, que protegem a memória, melhoram o equilíbrio e não interferem nos medicamentos. Não serão necessários comprimidos, pós ou ingredientes exóticos. Apenas alimentos integrais, simples e um pouco de sabedoria. A seguir, falaremos sobre alimentos que curam, não prejudicam. Reflexão final: a verdade sobre as frutas, o envelhecimento e a proteção do seu cérebro. Depois de percorrer 9 frutas que podem parecer saudáveis, até inofensivas, mas que podem aumentar sutilmente o risco de AVC, a pessoa pode se sentir confusa, talvez até um pouco traída. A vida inteira lhe disseram que as frutas são um remédio da natureza, um presente da terra, algo em que sempre se pode confiar. Mas a verdade, especialmente para aqueles de nós com mais de 60 anos, é mais complexa e muito mais importante de entender. O envelhecimento muda tudo. A comida que se comia aos 30 ou 40 anos não é mais processada da mesma forma. Os rins filtram mais lentamente. O fígado processa os medicamentos com menos eficiência. Os vasos sanguíneos tornam-se mais frágeis, menos flexíveis. E o cérebro, o órgão mais delicado de todos, torna-se cada vez mais sensível às flutuações da pressão arterial, dos níveis de açúcar no sangue e dos fatores de coagulação.
Isso significa que cada mordida importa mais agora do que nunca. Muitos idosos, com as melhores intenções, formam inconscientemente hábitos que colocam seu cérebro em risco. Uma banana com um medicamento, uma tigela de uvas como lanche, abacaxi depois do jantar, um grande copo de suco de laranja pela manhã. Esses hábitos são tão familiares, tão cotidianos, que não levantam suspeitas. Mas, sob superfície, eles podem desencadear uma cascata de mudanças, silenciosas, invisíveis e lentas, que aumentam a inflamação, endurecem as artérias, afinam ou engrossam demais o sangue e, nos piores casos, formam coágulos que bloqueiam o suprimento de oxigênio para o cérebro. Muitos pacientes que acordaram bem terminaram o dia na UTI. Pessoas que perderam a capacidade de falar, andar, reconhecer seus entes queridos, tudo por causa de um coágulo do tamanho de um grão de arroz no lugar errado e na hora errada. Isso é desolador. E o que é pior, muitos desses eventos poderiam ter sido prevenidos não com mais medicamentos, mas com uma melhor compreensão de como a comida e a idade interagem. Mas há boas notícias. Nem todas as frutas são perigosas. Na verdade, algumas frutas, se escolhidas com sabedoria e consumidas com cautela, podem ser poderosas aliadas na proteção do cérebro, do coração e da independência. Então, o que escolher? Primeiro, as frutas vermelhas. Mirtilos, framboesas e amoras são pobres em açúcar, ricos em antioxidantes e compostos chamados polifenóis, que protegem os vasos sanguíneos e reduzem a inflamação. Eles não causam picos de açúcar no sangue, não interferem nos medicamentos e apoiam naturalmente a memória e a circulação. Em segundo lugar, maçãs verdes, como a Granny Smith. Ao contrário de suas irmãs doces, essas maçãs têm um índice glicêmico mais baixo e contêm flavonoides que protegem o cérebro. Consumidas com um pequeno pedaço de queijo ou manteiga de nozes, elas fornecem energia suave sem quedas bruscas. Em terceiro lugar, o abacate. Tecnicamente é uma fruta, embora muitos esqueçam que é rico em gorduras saudáveis que ajudam a regular a pressão arterial e a manter a função nervosa. Eles contêm potássio, mas em uma forma que o corpo absorve lentamente, sem os picos bruscos característicos das frutas mais doces. Em quarto lugar, limões e limas. Usados não como lanches, mas como realçadores de sabor, eles apoiam a desintoxicação do fígado e a digestão, sem fornecer açúcar e sem interferir na maioria dos medicamentos. Espremer na água pode despertar suavemente o sistema e hidratar sem prejudicar. Em quinto lugar, romãs, mas apenas em pequenas quantidades. O suco é muito concentrado, então, se a pessoa gosta, deve diluí-lo com água e limitar-se a algumas onças. Suas propriedades antioxidantes podem ser benéficas, mas devem ser tratadas com cautela, especialmente se a pessoa toma medicamentos para pressão ou cardíacos. E o mais importante, o tempo importa. As frutas devem ser consumidas no início da manhã, nunca com o estômago vazio e sempre em combinação com uma fonte de proteína ou gordura saudável para retardar a absorção e minimizar os picos de açúcar ou quedas de pressão arterial. Nunca se deve comer frutas logo antes de dormir. O corpo desacelera, e é quando a circulação sanguínea está em seu nível mais baixo. Um pico de açúcar ou ácido nessa hora pode desequilibrar o corpo, e a pessoa pode não sentir o dano até que seja tarde demais. Deixe-me ser claro, não se trata de medo. Trata-se de respeito pela idade, pelo corpo e pelos sinais silenciosos que ele envia. A pessoa não é frágil, mas mudou. Isso não significa que ela deve parar de desfrutar da doçura da vida. Significa que ela deve desfrutá-la com sabedoria, com o conhecimento e a dignidade que vem com a experiência de vida. A pessoa chegou a este capítulo da vida por meio de perseverança, sabedoria e cuidado. Não permita que um simples hábito, uma fruta sobre a qual nunca se pensou, se torne um ladrão silencioso da saúde. Cada escolha, mesmo um lanche, pode aproximar da vitalidade ou aumentar o risco. Portanto, deve-se ler os rótulos, perguntar aos seus médicos, pensar no que está no prato e no que isso pode fazer dentro do corpo. Não apenas hoje, mas em semanas ou meses. Porque a verdade é que a pessoa não está mais apenas comendo para viver. Ela está comendo para se manter em forma, para se manter de pé e para se manter quem é. E com o conhecimento certo, as frutas certas e o tempo certo, ela pode absolutamente permanecer sábia, vigilante e lembrar: o cérebro ouve tudo o que lhe é dado. Alimente-o com o futuro que você merece.